Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Concluímos PAISC, né? Agora vamos dar início à Prosade. Prosade é um conteúdo pequeno, tá certo? Em 2 aulas a gente vê no máximo Prosade, ok? Então vocês vão perceber que em relação ao PAISC ele é bem mais tranquilo, tá certo? Então vamos lá. Prosade vai ser o Programa de Saúde do Adolescente, tá? Lançado por uma política de saúde do Ministério da Saúde, uma política de saúde do Ministério da Saúde, né? E que tem como objetivo atender os adolescentes. Então, quando a criança sai do PAISC, ela entra no Prosade e em seguida vai para a saúde do adulto, homem ou mulher, tá certo? Então, ou saúde do homem ou saúde da mulher. Em seguida, ela entra no programa de saúde do idoso. Então, a gente observa que durante todo o período da vida existem políticas de saúde, né? Então, a criança, ao adolescente, ao adulto e ao idoso, tá? E aí o Prosade está aí no meio delas, né? É uma política de saúde voltada ao adolescente. A gente sabe que trabalhar com adolescente é difícil, é complicado, porque a própria adolescência tem aí as mudanças hormonais, né? Que mudam bastante o humor desses adolescentes, né? Então, o jeito de se ver nessa sociedade, nem sou mais criança, nem sou adulto, nem posso tudo o que quero, nem quero mais fazer aquilo que eu considero de muito bobo, né? Então, a adolescência é uma fase de uma explosão hormonal muito grande, tanto nas meninas quanto nos meninos, uma mudança na parte cognitiva dessas pessoas também, bem importante, e uma mudança de comportamento. Às vezes essa mudança de comportamento ela é boa e às vezes essa mudança de comportamento ela é ruim, né? Então, a família, a escola, a unidade de saúde precisa estar muito atenta a esses adolescentes para quando essas mudanças essas mudanças de comportamento acontecem, a gente está ali, né, dando apoio a esse adolescente. Ok? Então, o SUS está aqui também, está lá também dando esse apoio, tá? Dentro das unidades básicas. Então, ó, o SUS, né, o Prosade, ele diz que a adolescência é uma importante etapa no desenvolvimento do ser humano para atingir a maturidade biopsicossocial. Então, é o que a gente acabou de dizer, né? Então, a gente tem uma fase onde ele nem é criança, nem é adulto, nem pode tudo o que ele quer, né? Ele não pode fazer tudo o que ele quer porque ele ainda não tem maturidade para isso. Apesar deles se sentirem já capacitados para fazerem tudo o que querem, mas na verdade ainda não podem, né? Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem direitos e tem deveres, ok? Então, assim como todo cidadão tem direitos e deveres, tá certo? Então, ele tem diversos direitos e diversos deveres. E essa maturidade biopsicossocial, biologicamente, eles já se sentem maduros, né? As meninas já menstruam, eles já se sentem responsáveis para terem relação sexual, né? Psicologicamente, há uma mudança hormonal, tá certo? E socialmente há uma integração nessa sociedade, né? Onde eles fazem seus próprios amigos, não são mais os amigos que os pais escolhem. Esses amigos têm seus hábitos e costumes, aí eles vão querer se adequar a esses hábitos e costumes desses amigos. Então, há toda uma mudança, né, importante nessa questão social também, tá? Durante o período da adolescência, eles têm uma manifestação da sexualidade muito exacerbada, né? Porque a gente tem os órgãos genitais, eles modificam, aparecem os pelos pubianos, não é? Nas meninas, o aparecimento do seio, nos meninos, o pênis aumenta de tamanho. Então, tudo isso são mudanças, né, que estimulam, que tem muito a ver com a sexualidade. E isso modifica bastante, porque seus pensamentos, os pensamentos dos jovens, dos adolescentes, eles modificam bastante em relação a essa questão de sexualidade. E aí vem a descoberta, vem o primeiro namorado, a primeira namorada, certo? E aí as primeiras relações sexuais, e tudo isso é muito importante para eles, tá? E aí eles precisam estar bem orientados com relação a todas essas descobertas, porque podem modificar a vida deles para sempre, né? Principalmente a gravidez indesejada, tá bom? E aí a gente tem, né,
a adolescência como centro aí da nossa apresentação, e essa adolescência tem diversos caminhos, né? As necessidades e sensações, que são muitas, não é? Então, tem aí a descoberta dos órgãos sexuais, né? Tem a masturbação, que eles praticam muito, tem os meninos, tem a seminarca, que vai ser a ejaculação noturna inconsciente, não é? Então, tudo isso, a menina tem a menstruação, tem a menarca dela, né? E aí, tudo isso é bem importante em relação a essas necessidades e sensações, tá? Não querem mais vestir a roupa que os pais escolhem, eles mesmos querem escolher, tá? Não querem frequentar a escola porque o amigo pratica bullying, ou ele próprio é a pessoa que pratica o bullying, tá? Aí a gente vem com as alterações hormonais, que é fisiológico, não tem como modificar, tá? Nos meninos e nas meninas. Nas meninas acontecem junto com a menarca, e nos meninos, às vezes, um pouquinho mais para frente, né? Então, as meninas de 11 anos em diante já estão ali menstruando. Essa menstruação está cada vez precoce por conta do hábito alimentar, né, da família, que modificou o hábito alimentar. A gente ingere mais produtos industrializados, que antigamente não ingeriam muito. Então, antigamente, essa menarca era mais distante, né? Agora, essa menarca é muito mais cedo, né? Então, a gente tem meninas aí menstruando aos 10 anos, aos 9 anos, e tudo isso se deve a todas essas alterações que interferem no hormônio, né? Então, a gente tem aí agrotóxicos, muitos agrotóxicos. Então, nosso alimento é cheio de agrotóxicos. A gente tem os produtos industrializados, que os condimentos são industrializados, não são mais aqueles condimentos que a gente comprava na feira, que era preparado ali pela própria pessoa da casa, né? Pela própria dona da casa. Não é mais assim. Então, tudo já pronto, tudo já industrializado. Então, refrigerantes, massas, frituras, é tudo muito, né? Então, essa menarca, hoje, ela é bem mais cedo, né? A gente tem meninas aí tendo a menarca dela aos 9 anos, né? Que antigamente isso era bem raro, agora é mais comum, tá? Então, quanto antes ela menstruar, também a menopausa vai ser mais jovem. E aí, a vida sexual ativa dessas mulheres também tem um tempo menor, não é? Elas vão deixar de ter filhos mais cedo. Então, tudo isso interfere naquele momento cedo, e esse cedo também vai ser lá no final, tá certo? Os desejos, tá certo? Então, os desejos de mudança, os desejos em relação à relação sexual, a falta como é que eu digo assim, a falta de respeito dentro dos lares, né, dentro das casas. Então, o jovem não quer mais obedecer os pais de contrapartida também não conseguem entender que aquela mudança é uma mudança natural e que ele não se comporta como o pai ou a mãe, porque o pai e a mãe viveu em um outro momento, né? Então, há um conflito aí de ideias bem importante nesse conceito de desejos, tá? E o relacionamento interpessoal. Quando eles encontram um grupo que tem os mesmos pensamentos que ele, ou ele se adequa ao pensamento de um grupo, esse relacionamento fica mais tranquilo. Quando não, ele aí tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com outros jovens e fica bastante complicado esse relacionamento interpessoal. Em relação aos adultos, esse relacionamento fica extremamente difícil quando o adulto não consegue compreender, né, as mudanças que esse jovem está passando. E aí, quais são os fatores de risco que influenciam na sexualidade?